3 dias haviam passado desde a invasão ao castelo. Apesar dos danos sofridos, a Valor recuperara surpreendentemente rápido. As muralhas tinham sido reparadas. Os corredores voltavam a estar cheios de servos. E a vida parecia regressar ao normal. Pelo menos na superfície. Porque o desaparecimento do artefato divino continuava a preocupar o rei Roland. Mas esse era um problema para os adultos. Neste momento, Sofia encontrava-se numa sala de aula da Academia Real. Ao seu lado estavam James, Amber, Hugo, Hildegard, Cleo e vários outros alunos. À frente deles encontravam-se as 3 fadas professoras: Fauna, Flora e Primavera. A fada Flora sorriu. Hoje vamos estudar compatibilidade mágica. Imediatamente os alunos prestaram atenção. Embora todos possuam energia mágica, cada pessoa tem uma afinidade natural diferente. Com um movimento da varinha, várias imagens apareceram no ar. Sofia possui grande compatibilidade com magia de gelo. Amber possui compatibilidade com magia de água. James possui compatibilidade com magia de cura. Hugo possui compatibilidade com magia de fortalecimento. Hildegard possui compatibilidade com magia de vento. Cleo possui compatibilidade com magia da natureza. Os alunos começaram a comentar entre si. A fada Fauna continuou. Quando encontram a magia compatível com a sua alma, os feitiços tornam-se mais fáceis de aprender e mais poderosos. É por isso que hoje irão aprender o vosso primeiro feitiço especializado. Os olhos de Sofia brilharam. Ela adorava aprender coisas novas. A fada Primavera apontou para ela. Sofia, a tua afinidade principal é o gelo. Portanto, o teu primeiro feitiço será um círculo mágico azul apareceu diante dela. Estacas de gelo. Várias lanças de gelo surgiram na ilusão. Um feitiço extremamente versátil. Pode ser usado para ataque, defesa e controlo de terreno. Contudo, exige um controlo muito preciso da energia mágica. Sofia observou atentamente. Normalmente aquilo seria difícil. Mas desta vez ela não estava sozinha. Dentro do amuleto, Branca de Neve sorriu. Controla a energia lentamente. Não tentes usar força excessiva. Ao lado dela, Bela também deu a sua opinião. Imagina o formato primeiro. Depois dá-lhe forma com a magia. Sofia fechou os olhos. Respirou fundo. E começou a concentrar energia na palma da mão. Um pequeno cristal de gelo surgiu. Depois outro. E outro. Os restantes alunos observavam curiosos. Até Hugo parecia interessado. O gelo começou a alongar-se. A tomar forma. Até que finalmente, crack! Uma estaca de gelo perfeita surgiu diante dela. O silêncio tomou conta da sala. As 3 fadas piscaram os olhos. Já conseguiu. Em apenas uma aula. Sofia abriu os olhos. Surpresa consigo mesma. Então sorriu. Dentro do amuleto, Branca de Neve e Bela sorriram também. Afinal, ter 5 princesas lendárias como professoras particulares tinha as suas vantagens. As aulas finalmente terminaram. Os alunos começaram a abandonar a Academia Real. Sofia foi conversar com Amber. James dirigiu-se ao campo de treino. E Hugo, como sempre, rodeou-se de admiradores. Enquanto isso, num dos jardins da academia, as 3 fadas encontravam-se reunidas. A Sofia aprendeu o feitiço demasiado rápido. Comentou Flora. Concordo. Disse Fauna. Aquilo normalmente levaria semanas. Primavera sorriu. Talvez ela seja apenas talentosa. Mas nesse instante, as 3 sentiram uma presença aproximar-se. Viraram-se imediatamente. E encontraram um rapaz de cabelos negros. Kirito. As 3 fadas ficaram ligeiramente surpreendidas. A sua presença era estranha. Calma. Mas ao mesmo tempo impossível de ignorar. Flora cruzou os braços.
E tu? O que fazes aqui? Fauna inclinou a cabeça. Não és aluno da academia. Nem és da realeza. Kirito permaneceu indiferente. Quero fazer uma pergunta. As três trocaram olhares. Primavera acabou por sorrir. Está bem. Faz a tua pergunta. Kirito não perdeu tempo. Foram vocês que concederam as bênçãos à princesa Aurora? O sorriso das três desapareceu imediatamente. Silêncio. Flora arregalou ligeiramente os olhos. Como sabes disso? Fauna parecia igualmente surpresa. Isso aconteceu há séculos. Primavera observou Kirito atentamente. Mas acabou por responder. Sim. Fomos nós. Cuidamos da Aurora quando ela era pequena. E concedemos várias bênçãos para protegê-la. Kirito permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois fez outra pergunta. Então expliquem-me uma coisa. As três fadas sentiram um estranho mau pressentimento. Se uma dessas bênçãos dizia que um príncipe de amor verdadeiro apareceria para salvá-la, os olhos de Kirito tornaram-se frios. Como é possível que esse mesmo príncipe a tenha traído? Como é possível que ele a tenha aprisionado no amuleto de Avalor? O silêncio tornou-se absoluto. As três fadas ficaram completamente imóveis. Aquilo não fazia sentido. Porque elas lembravam-se perfeitamente daquela bênção. Tinham lançado o feitiço pessoalmente. E agora aquele rapaz estava a afirmar algo impossível. Aurora tinha sido traída. Aurora tinha sido selada. No amuleto de Avalor. Flora deu um passo à frente. Espera. O que acabaste de dizer? Fauna parecia incrédula. Aurora está no amuleto de Avalor. Primavera observava Kirito como se estivesse diante de um mistério. Como sabes tudo isso? Quem és tu afinal? Kirito ignorou a pergunta. Como sempre. Respondam. A bênção falhou. As três fadas ficaram caladas. Porque pela primeira vez em muito tempo, não tinham uma resposta. Durante séculos acreditaram que Aurora tinha vivido feliz para sempre. Era isso que os registros diziam. Era isso que toda a gente acreditava. Mas se o que Kirito dizia fosse verdade, então alguém tinha alterado a história. Ou pior, alguém tinha conseguido enganar até mesmo as fadas. Primavera apertou a sua varinha. Isto é impossível, Flora murmurou. A bênção não podia falhar. Fauna começou a ficar preocupada. A menos que, as três olharam umas para as outras. E pela primeira vez surgiu uma hipótese assustadora. Talvez a bênção tivesse funcionado. Mas o homem que apareceu não fosse realmente o príncipe de amor verdadeiro. Talvez alguém tivesse interferido no destino. Talvez alguém tivesse manipulado uma profecia criada pelas próprias fadas. E se isso fosse verdade, o problema era muito maior do que imaginavam. Kirito observou a reação delas. E concluiu imediatamente uma coisa. Elas não sabiam. As próprias fadas tinham sido enganadas. Então virou-se para ir embora. Mas antes de sair, Primavera chamou. Espera. Kirito parou. O que foi? A fada olhou diretamente para ele. Como sabes tudo isto? Como sabes o que aconteceu a Aurora? Kirito ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu calmamente. Porque a Aurora contou-me. As três fadas congelaram. E antes que pudessem fazer mais perguntas, Kirito desapareceu. Deixando para trás três fadas completamente atordoadas. E uma única questão. Como era possível aquele rapaz saber segredos que nem mesmo elas conheciam? Kirito já tinha partido. Mas as três fadas continuavam imóveis. Nenhuma delas conseguia esquecer a conversa que acabara de acontecer. O jardim estava silencioso. Demasiado silencioso. Foi Flora quem falou primeiro. Não, não pode ser. Fauna apertou a sua varinha.
Mas se o que ele disse for verdade, Primavera começou a pensar, ligando acontecimentos, datas, desaparecimentos, histórias antigas. E então, uma memória surgiu. Os seus olhos arregalaram-se. Esperem. Flora e Fauna olharam para ela. O que foi? A voz de Primavera tremia. Algo raro para uma fada. Uma poção. Existe uma forma de acordar alguém de um sono eterno. As outras duas congelaram. O quê? Isso é impossível. Não. Respondeu Primavera. A poção existe. Mas foi criada muito depois da maldição da Aurora. Décadas depois. Numa época em que ela parou. Os seus olhos abriram-se completamente. Em que a Branca de Neve ainda estava viva. O silêncio caiu. Como um trovão. Flora começou imediatamente a compreender. Fauna levou uma mão à boca. Porque de repente, peças espalhadas durante séculos começaram a encaixar-se. Uma após outra. O desaparecimento da Rainha Má. O desaparecimento dos 7 anões. O misterioso incêndio florestal que destruiu parte da floresta onde eles viviam. Um incidente cuja causa nunca foi descoberta. E acima de tudo, o aparecimento do amuleto de Avalor. Tudo aconteceu aproximadamente na mesma época. Primavera sentiu um arrepio. Não, não me digam, Flora completou a frase. O príncipe da Branca de Neve. Fauna baixou a cabeça. Foi ele. De repente, séculos de mistério começaram a desfazer-se. Branca de Neve desapareceu. Aurora desapareceu. Cinderela desapareceu. E em todos os casos, existia um elemento em comum. Um príncipe. Ou alguém próximo da realeza. As 3 fadas começaram a recordar os registros antigos. Registros que sempre pareceram estranhos. Mas que ninguém investigou verdadeiramente. Porque todos acreditavam no famoso Felizes para Sempre. Agora percebiam o erro. Talvez nunca tenha existido um final feliz. Talvez as histórias tenham sido alteradas. Escondidas. Manipuladas. Flora sentiu o coração apertar. Cinderela, Fauna fechou os olhos. A sua fada madrinha foi encontrada morta. E nunca descobriram quem foi o responsável. Primavera recordou-se de outro detalhe. O desaparecimento da Cinderela aconteceu apenas alguns meses depois. Outra peça encaixou. Outra verdade dolorosa. Outro silêncio. As 3 começaram a perceber algo assustador. Se Branca de Neve estava no amuleto. Se Aurora estava no amuleto. Se Cinderela estava no amuleto. Então talvez existissem muitas mais. Muito mais do que alguém imaginava. Princesas desaparecidas. Histórias apagadas. Vítimas esquecidas pela história. E no centro de tudo, o amuleto de Avalor. Flora apertou a sua varinha. Durante séculos, estivemos a ensinar contos de fadas. Fauna baixou o olhar. Quando afinal eram tragédias. Primavera respirou fundo. Pela primeira vez em séculos, as 3 fadas sentiram medo. Porque já não estavam a falar de lendas. Nem de histórias antigas. Estavam a falar de uma conspiração que atravessava séculos. Uma conspiração ligada a princesas desaparecidas. Ao amuleto de Avalor. E possivelmente, a alguém que ainda continuava nas sombras. Observando tudo. Esperando. E pela primeira vez, as 3 fadas compreenderam por que Kirito tinha feito aquela pergunta. Porque ele já tinha percebido algo que elas apenas começavam agora a descobrir. Os contos de fadas estavam errados. E a verdade era muito mais sombria. Enquanto isso, longe da Academia Real. No enorme salão construído entre os territórios aliados. 2 reis encontravam-se reunidos. De um lado estava o rei Roland de Avalor. Do outro, um dos seus aliados mais próximos. O rei cuja amizade com Avalor remontava a gerações.
Após os cumprimentos formais, os dois sentaram-se diante de uma mesa. Alguns cavaleiros e conselheiros observavam ao longe. O rei aliado sorriu. Ouvi dizer que os teus filhos têm evoluído bastante. Roland soltou uma pequena risada. Também ouvi coisas semelhantes sobre os teus. Especialmente o teu filho mais velho. O outro rei pareceu satisfeito. Então que tal uma competição amigável? Roland ergueu uma sobrancelha. Competição? Os nossos filhos. 3 contra 3. Apenas para avaliar o progresso deles. O rei de Avalor ficou pensativo. Jaime, Amber, Sofia. Contra os 3 herdeiros do reino aliado. Era uma proposta interessante. Além disso, os filhos de Roland eram um ano mais novos. Mas mesmo assim, ele tinha confiança neles. Principalmente depois dos últimos meses. Aceito. O outro rei sorriu. Excelente. Então dentro de uma semana. No meu reino. Os dois apertaram as mãos. O acordo estava feito. Porém, o sorriso de Roland desapareceu logo depois. O rei aliado percebeu imediatamente. Algo aconteceu. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Roland suspirou. Descobrimos finalmente o que foi roubado da caverna dos goblins. O ambiente tornou-se sério. E? Roland permaneceu alguns segundos em silêncio. Como se nem ele gostasse de pronunciar aquelas palavras. Então respondeu. A cruz verdadeira. O outro rei ficou imóvel. Completamente imóvel. Não, murmurou. Não pode ser. Pensei que fosse apenas uma lenda. Roland abanou a cabeça. Também eu. Mas os registros antigos confirmaram. O rei aliado apertou os punhos. Porque conhecia aquela história. Uma das mais temidas entre os artefatos divinos. A cruz verdadeira. Uma relíquia criada há séculos. Uma arma que ignorava força. Ignorava defesas. Ignorava barreiras. Ignorava a imortalidade. O rei aliado falou com voz pesada. Então a lenda era verdadeira, Roland assentiu. Sim. Se alguém possuir uma gota de sangue do alvo, a cruz verdadeira pode matá-lo. O silêncio tornou-se sufocante. Nenhum dos presentes gostou do que ouviu. Porque aquilo significava algo aterrador. Até o guerreiro mais poderoso do mundo poderia morrer. Até o mestre das 3 energias. Até alguém capaz de utilizar expansão de domínio. Tudo que era necessário era sangue. Uma única gota. O rei aliado respirou fundo. Então quem quer que tenha roubado esse artefato, está a preparar algo enorme. Muito maior do que uma simples invasão. Roland concordou. E o pior era que ambos estavam a pensar na mesma pessoa. Kirito. O rapaz que parecia estar no centro de todos os acontecimentos recentes. O rapaz que atraía inimigos absurdamente perigosos. O rapaz que possuía um poder que ninguém conseguia compreender. Se alguém obtivesse o sangue dele, mesmo alguém como Kirito poderia estar em perigo. Roland fechou os olhos por um instante. Precisamos descobrir quem está por trás disto. O rei aliado concordou. Mas no fundo, ambos sabiam. A cruz verdadeira não era uma arma para uma guerra comum. Era uma arma criada para assassinar alguém específico. A verdadeira questão era, quem seria o alvo? 3 dias passaram rapidamente. Chegara finalmente o dia do encontro entre os 2 reinos. O enorme campo de treino real estava preparado para o evento. Nobres, cavaleiros, magos e membros das 2 famílias reais ocupavam as arquibancadas. Sofia, Jaime e Amber observavam os seus futuros adversários. Pela primeira vez, os 3 filhos do reino aliado encontravam-se diante deles. O primeiro era um rapaz, alto para sua idade. Vestia uma armadura elegante. Uma espada repousava na cintura.
O seu olhar era firme e indisciplinado. Claramente alguém treinado desde pequeno. Ao seu lado estava uma rapariga de cabelos verdes escuros. Os seus olhos negros observavam tudo cuidadosamente. Não carregava espada, nem escudo, nem cajado. Apenas um traje leve e flexível que lhe permitia movimentar-se livremente. Parecia uma combatente especializada em velocidade. Por fim, a terceira filha. A mais silenciosa dos três. Cabelos prateados. Olhos azuis extremamente frios. A sua presença era calma, mas estranhamente intimidante. Até Amber admitiu em silêncio que ela era muito bonita. Após as apresentações formais, o rei aliado levantou-se. Vamos explicar as regras. Todos prestaram atenção. Haverá 10 rodadas. 10 combates. Os confrontos serão sorteados aleatoriamente. A equipa que vencer mais rodadas será declarada vencedora. A multidão começou a murmurar animadamente. Jaime sorriu. Amber cruzou os braços. Sofia respirou fundo. O sorteio começou. Uma esfera luminosa surgiu no centro da arena. 2 nomes apareceram. E imediatamente a multidão reagiu. Primeira luta. Sofia de Avalor contra Maio, a rapariga de cabelos verdes escuros. Sofia ficou surpresa. Já eu? Jaime sorriu. Dá-lhes uma boa recepção. Amber acrescentou. E tenta não destruir a arena. Sofia riu nervosamente. Enquanto isso, Mai já caminhava em direção ao campo. O seu rosto permanecia completamente neutro. Como se estivesse apenas a iniciar mais um treino. Sofia entrou logo depois. As duas posicionaram-se frente a frente. O juiz ergueu a mão. Vitória por rendição, incapacidade de combate ou saída da arena. Entendido. As duas assentiram. Então, comecem. Mai desapareceu. Os olhos de Sofia arregalaram-se. A velocidade era absurda. Mesmo para alguém que despertara as 3 energias. No instante seguinte, Mai apareceu atrás dela. Mas Sofia já esperava algo assim. Uma parede de gelo surgiu imediatamente. Crash! O golpe de Mai partiu parte do gelo. Mas não conseguiu atingir Sofia. Rápida, murmurou Sofia. Bom reflexo. Respondeu Mai pela primeira vez. A voz dela era calma. Quase indiferente. Então desapareceu novamente. Desta vez surgiram múltiplas imagens dela pela arena, movendo-se em todas as direções. A multidão ficou surpresa. Ilusões? Não. Disse o rei Roland. É velocidade pura. Sofia percebeu imediatamente o problema. Mesmo com seu talento mágico, acertar alguém tão rápido não seria fácil. Então decidiu mudar de estratégia. Levantou a mão. Estacas de gelo. Dezenas de lanças geladas surgiram do chão. Cobriram grande parte da arena, limitando os movimentos da adversária. Pela primeira vez, Mai teve de recuar. Os seus olhos demonstraram um leve interesse. Interessante. Sofia sorriu. Finalmente tinha conseguido abrandar aquela velocidade absurda. Mas nesse momento, Mai colocou uma mão no chão. Uma estranha energia percorreu a arena. E o sorriso de Sofia desapareceu. Porque pela primeira vez desde o início da luta, sentiu perigo. Um perigo real. Como se Mai tivesse finalmente decidido lutar a sério. Mai desapareceu novamente. Mas desta vez não foi apenas velocidade. Uma aura esverdeada começou a envolver o seu corpo. Sofia percebeu imediatamente. Era magia. Uma magia muito específica. Aumento. Murmurou uma das professoras. O rei aliado sorriu. A especialidade dela. A magia de Mai permitia aumentar temporariamente uma característica do corpo. Força. Velocidade. Reflexos. Ou resistência.
E naquele momento, ela tinha escolhido força. Bom! O chão partiu-se sob os seus pés. Mai avançou como um projétil. A velocidade natural dela combinada com a força ampliada era assustadora. Sofia mal conseguiu reagir. Por puro instinto, o seu escudo espiritual surgiu. Crash! O impacto ecoou por toda a arena. Muitos espectadores levantaram-se dos seus lugares. A barreira dourada permaneceu intacta. Mai ficou surpresa. Mas não desistiu. Desapareceu. Atacou pela esquerda. Pela direita. Por cima. Por trás. Soco. Pontapé. Cotovelada. Golpe após golpe. Mas nada atravessava o escudo. Sofia começou a respirar fundo. Enquanto se defendia. Observava. Analisava. Estudava. Como sempre fazia. Mai possuía velocidade extraordinária. Mas mesmo ela seguia padrões. Pequenos hábitos. Pequenos movimentos repetidos. E Sofia finalmente percebeu. Encontrei. No momento seguinte, Mai apareceu novamente atrás dela. Preparando mais um golpe. Mas desta vez Sofia já estava pronta. Estacas de gelo. Crack! Uma lança gelada surgiu exatamente no ponto onde Mai pisaria. A rapariga não conseguiu travar. Foi atingida. Perdeu o equilíbrio. E caiu para fora da arena. O silêncio tomou conta do estádio. Então, Sofia venceu. Amber levantou-se imediatamente. Boa! James também comemorou. Sabia que conseguias. Sofia sorriu. Tinha sido difícil. Mas tinha conseguido. Placar. A valor 1-0 Reino Aliado. O sorteio seguinte começou. Novamente duas luzes surgiram. Os nomes apareceram. James de Avalor. Contra Mystic. A rapariga dos cabelos prateados. Os olhos frios como gelo. James sorriu. Parece que sou o próximo. Entrou na arena cheio de confiança. Mystic entrou logo depois. A expressão dela não mudou. Nem um pouco. Como se nada daquilo tivesse importância. O juiz levantou a mão. Comecem. James avançou imediatamente. Touque vermelho envolveu seu corpo. A sua velocidade aumentou. A sua força aumentou. Era uma estratégia simples. Terminar rapidamente. Mas, no segundo seguinte, parou. Completamente. James arregalou os olhos. Tentou mover um braço. Nada. Uma perna. Nada. Nem sequer conseguia mexer os dedos. O quê? Uma fina camada de gelo cobria o seu corpo. Mas aquilo não era gelo comum. Era magia extremamente refinada. Tão refinada que tinha congelado os movimentos antes mesmo de James perceber. A arena inteira ficou em silêncio. Mystic começou a caminhar. Calmamente. Sem pressa. Como se a luta já tivesse terminado. Uma lâmina de gelo formou-se na sua mão. James tentou libertar-se. Forçou o touque. Forçou os músculos. Mas não conseguiu. Mystic parou diante dele. Encostou a lâmina gelada ao seu pescoço. E falou pela primeira vez. Acabou. O juiz ergueu imediatamente a mão. Vitória de Mystic. 5 segundos. Foi tudo que a luta durou. James ficou completamente atordoado. Amber arregalou os olhos. Sofia também. Até Roland ficou surpreendido. A força de James não era pouca. Mas Mystic tinha vencido sem sofrer um único arranhão. O rei aliado observou a filha. Com um sorriso satisfeito. Enquanto isso, pela primeira vez, Sofia sentiu um arrepio. Mai era forte. Mas Mystic era claramente muito mais perigosa. Placar. A valor 1 Reino Aliado. A terceira batalha foi anunciada. Amber de Avalor. Contra Rookkie. O único rapaz da equipe adversária. O jovem guerreiro caminhou calmamente até o centro da arena.
A sua armadura brilhava sob a luz do sol. Amber entrou logo depois. Confiante. Afinal, tinha treinado magia durante meses. O juiz levantou a mão. Comecem. 5 segundos depois. Vitória de Rockkill. Silêncio. Amber ainda estava a tentar perceber o que tinha acontecido. Rockkill simplesmente avançara. Ignorará as magias dela. Ignorará os projéteis de água. Ignorará tudo. A sua armadura estava claramente encantada. E o seu toque era assustadoramente poderoso. Antes que Amber pudesse reagir, já tinha perdido. Até James ficou de boca aberta. O quê? Rockkill apenas voltou para o seu lugar. Como se nada tivesse acontecido. As batalhas continuaram. Uma após outra. E rapidamente ficou evidente algo preocupante. O reino aliado era absurdamente forte. James conseguiu algumas vitórias. Amber venceu uma luta difícil. Sophia continuou a vencer todas as suas batalhas. Mas fora isso, os adversários dominavam completamente. Quando a 9ª luta terminou, o placar mostrava: Avalor, 3 reino aliado, 6. O resultado já estava decidido. Mesmo que Sophia vencesse a última luta, Avalor continuaria derrotado. Mas ninguém parecia preocupado com o resultado. Porque todos estavam focados na 10ª batalha. A mais aguardada. A mais importante. A luta que todos queriam ver. O juiz respirou fundo. E anunciou: 10ª luta. Sophia de Avalor contra Mystic. O estádio inteiro explodiu em murmúrios. Até os reis ficaram atentos. Sophia sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Durante todo o torneio, ela tinha evitado enfrentar Mystic. Mas agora, já não havia como fugir. Mystic levantou-se. Os seus cabelos prateados balançaram suavemente. Os seus olhos azuis permaneciam tão frios quanto sempre. Como um lago congelado. Sophia caminhou até a arena. E imediatamente ativou seu escudo espiritual. Uma barreira dourada surgiu à sua volta. Ela não pretendia cometer o mesmo erro de James. Mystic observou aquilo, sem demonstrar emoção. Boa decisão. Foi a primeira vez que Sophia a ouviu elogiar alguém. O juiz ergueu a mão. Comecem. No mesmo instante, uma onda de energia espalhou-se pela arena. Crack! O chão congelou. As paredes congelaram. As arquibancadas mais próximas começaram a cobrir-se de gelo. A temperatura despencou. Vários espectadores estremeceram. Até alguns professores ficaram surpreendidos. Isto é magia de gelo daquele nível. Sophia arregalou os olhos. Aquilo era muito superior às suas próprias estacas de gelo. Mystic nem sequer parecia estar a esforçar-se. Era como respirar para ela. O gelo continuava a espalhar-se. Cada vez mais. Cada vez mais. Até que praticamente toda a arena se transformou num campo congelado. Sophia apertou os punhos. Dentro do amuleto, Aurora a observava atentamente. Bella também. Branca de Neve parecia preocupada. E então, Mystic finalmente moveu-se. Um único passo. Mas naquele instante, Sophia sentiu algo estranho. Muito estranho. Porque pela primeira vez desde o início do torneio, Mystic sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Como se finalmente tivesse encontrado alguém interessante para enfrentar. E isso assustou Sophia mais do que qualquer magia de gelo. A derrota tinha sido esmagadora. Sophia ainda conseguia recordar o momento em que o seu escudo espiritual finalmente cedeu. O gelo de Mystic tinha se tornado cada vez mais intenso. Cada vez mais pesado. Até que o escudo começou a enfraquecer. E no instante seguinte, ela perdeu. Agora, de regresso a Avalor, os 3 irmãos encontravam-se estranhamente silenciosos.
James olhava pela janela da carruagem. Amber mantinha os braços cruzados. E Sofia apenas observava o céu. Pela primeira vez, tinham encontrado jovens da sua idade muito mais fortes do que imaginavam. Enquanto isso, na Floresta Proibida, Kirito encontrava-se sozinho. Diversos pergaminhos antigos estavam espalhados pelo chão. Livros, mapas, registros históricos e dezenas de documentos roubados dos arquivos reais. Algo continuava a incomodá-lo. Lúcifer. Supostamente, Lúcifer deveria estar morto. A sua expansão de domínio tinha destruído completamente o cérebro do homem. Não existia forma de sobreviver. E mesmo assim, o corpo desaparecerá. Como se nunca tivesse existido. Kirito abriu mais um pergaminho. Os seus olhos percorreram rapidamente o texto. Depois outro. E outro. Até que finalmente encontrou algo. O seu olhar tornou-se sério. Então era isso. O documento tinha quase umas 100 anos. Falava sobre alquimia. Mais especificamente, sobre as chamadas poções supremas. Existiam várias descritas. A poção do sono eterno. A poção do despertar. A poção da juventude. E por fim, a última. A mais perigosa. A poção da imortalidade. Kirito continuou a ler. A poção não tornava alguém invencível. Nem impedia ferimentos. Mas impedia a morte definitiva. Enquanto os efeitos permanecessem ativos, o utilizador continuaria a regressar. Mesmo após danos fatais. Mesmo após a destruição de órgãos vitais. Mesmo após a morte cerebral. Kirito fechou lentamente o pergaminho. Tudo fazia sentido. Lúcifer não tinha sobrevivido à expansão de domínio. Ele tinha morrido. Mas a poção tinha trazido de volta. O problema era outro. Kirito voltou a abrir o documento. E leu a última linha. Pela primeira vez naquela noite, os seus olhos estreitaram-se. Porque ali estava escrito: para criar a poção da imortalidade é necessário um ingrediente impossível de obter no mundo moderno. Kirito continuou a ler. E então percebeu. O ingrediente estava ligado diretamente aos artefatos divinos. Mais especificamente, ao amuleto de Avalor. O silêncio tomou conta da floresta. Porque isso significava apenas uma coisa. Quem criou aquela poção? Quem ajudou Lúcifer? Quem estava por trás dos desaparecimentos? Conhecia segredos do amuleto de Avalor que nem mesmo os reis conheciam. E isso tornava o verdadeiro inimigo muito mais perigoso do que Lúcifer alguma vez foi. Pela primeira vez, Kirito começou a suspeitar que Lúcifer nunca passara de um peão. E que alguém muito mais antigo, muito mais inteligente, continuava escondido nas sombras.